Olá a todos! Bem-vindos a mais um Historiando. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Misha e hoje eu venho apresentar para vocês uma aula super especial, uma aula temática de algo que vocês já me pediram, comemorando o retorno do nosso canal, a volta às nossas atividades. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu peço a vocês que curtam o vídeo e se inscrevam no nosso canal. Assim vocês nos dão um suporte e nos ajudam a crescer cada vez mais. E aí, querem saber sobre o que se trata essa aula? Então vamos lá! Ok, pessoal, então, vocês haviam me pedido que eu desse uma aula sobre o papel do diabo na Idade Média, mas eu achei que, já que estamos retornando o canal, é Dia das Mães, a gente pode fazer algo um pouquinho mais especial, então eu resolvi montar para vocês um mini curso sobre a origem do diabo. Então vai ser um mini curso bastante aprofundado, didático como sempre, com uma linguagem acessível, que é assim que eu gosto, mas ao mesmo tempo aprofundado. Então nós vamos investigar como que o diabo surgiu, como que se constrói essa figura, os diferentes nomes que adota ao longo do tempo, quais são as influências culturais que levaram ao surgimento dessa figura. Então tudo isso a gente vai tratar nesse curso em 8 módulos. Esse primeiro módulo provavelmente vai ser o maior de vocês, porque vai ser uma breve introdução e nós vamos discutir algo muito importante, que é a fonte. Não tem como a gente falar sobre o diabo sem discutir a nossa principal fonte. Então eu já apresento para vocês, caso tenham alguma curiosidade, que é a Bíblia de Jerusalém. Não é qualquer Bíblia que a gente utiliza, veja só. Quando você é pesquisador, quando você é historiador, você não pode utilizar qualquer Bíblia dessas que vocês pegam aí nos cafifó do Judas de qualquer igrejinha que sai distribuindo aí, e tá valendo. Não. Por quê? A Bíblia de Jerusalém, ela é uma tradução direta. Essas outras Bíblias geralmente são tradução da tradução da tradução. Então o texto vai se distorcendo, vai se perdendo. Toda vez que você faz uma tradução, você perde alguma coisa. Para vocês terem noção, quando a gente em pesquisa, né? Na época que eu fazia meu mestrado, meu doutorado, e aí eu ia procurar na Vulgata Latina, eu usava a Vulgata Latina, quando eu comparava a Vulgata com a Bíblia traduzida, muitas vezes eu via distorções no texto. E olha que a Vulgata ela já é uma tradução, né? Geralmente a tradução da Septuaginta, que é a Bíblia grega. Então, em termos de pesquisa, Bíblia de Jerusalém é essa a que a gente utiliza aqui no curso. Uma outra coisa que me perguntaram é por que eu sumi, se o canal ia voltar. Eu havia postado no Instagram um story em dezembro, eu fiz uma cirurgia, então só dá para deixar vocês atentos, eu fiz uma cirurgia no joelho, reconstrução do ligamento e do menisco, e eu não conseguia ficar muito tempo sentada, eu realmente ainda não consigo ficar muito tempo sentada, eu tô aqui com a perna esticada, sabe, fica dobrada muito tempo, eu sinto muita dor, e do jeito que eu sou uma pessoa muito sortuda, né, mais ou menos um mês depois da cirurgia eu rompi meu menisco de novo, que é legal, né, mas assim, só pra explicar pra vocês o porquê que eu sumi. Mas isso não importa, o que importa agora é a gente começar o nosso mini curso. E veja só, Satã também é conhecido como Diabo, Lúcifer, Mefistófeles e por uma legião de nomes e epítetos que geralmente são retirados, são extraídos do índice do que a gente falaria que são os deuses mortos, né? Então, o diabo, ele é o arquivilão da cultura mundial. Todas as encarnações desse diabo, que é o oponente supremo de Deus, né, nas religiões monoteístas, e aqui, obviamente, eu estou falando do cristianismo, do judaísmo e do islamismo, elas podem ser atribuídas a um personagem da Bíblia, e há histórias e conhecimentos dos primeiros escritos judaicos e cristãos que não encontramos na Bíblia, que não são encontrados na Bíblia, né? E o objetivo desse mini curso é explorar
as raízes bíblicas sobre essa selva emaranhada de tradições satânicas e teorias da conspiração demoníaca que cobrem esses vastos hectares da nossa paisagem imaginativa, narrativa, artística, cinematográfica e por aí vai, né? A maioria das referências a Satanás ou personagens satânicos e símbolos na música popular, filmes, ficção e religiões ortodoxas, elas evoluíram a partir dessa matriz bíblica e virtualmente todas as teorias de conspiração modernas, quer falem do diabo ou não, elas podem ser rastreadas até essa história primordial de Satanás na Bíblia, né? E outros escritos judaicos e cristãos do período bíblico, né? A teoria da conspiração cósmica é composta pela primeira vez por escritores judeus nos séculos finais antes da Era Comum. Parênteses aqui. Quando falamos Era Comum, nós estamos falando do período que nós vivemos. Então, tudo aquilo que é depois de Cristo. Então, quando a gente está falando de antes da Era Comum, nós estamos falando de antes de Cristo. E o período que eu pego aqui para vocês é basicamente aproximadamente de 200 antes de Cristo até o que seria o ano zero, que vai marcar o ano zero e vai começar esse calendário que nós conhecemos, né? Então, essa teoria da conspiração cósmica de antes da Era Comum é o modelo para milhares de histórias sobre o diabo. E esses antigos pensadores contaram a história de uma trama invisível e universal dedicada à conquista do mundo em nome da morte, liderada por um arquicriminoso que é Satanás e sua rede de demônios. E essa história dramática ela foi recontada inúmeras vezes desde então, embora o elenco mude em cada geração e lugar. Assim, Satanás, por muitos nomes, ele permanece vivo e muito bem no planeta, obrigado, né? Então esse mini curso ele descreve o processo pelo qual o diabo apareceu pela primeira vez na Bíblia. E à medida que rastreamos esse personagem através dos livros da Bíblia, nós também observaremos a maneira pelas quais virtualmente todas as ideias e imagens contemporâneas de Satanás evoluíram a partir das ideias e imagens dos antigos judeus e cristãos que primeiro contaram a história de Satanás. E um dos fatos mais surpreendentes sobre Satanás é a falta de referências bíblicas diretas a esse personagem que ocupa um lugar tão grande em nossa imaginação religiosa, né? Na verdade, a maioria das pessoas ficam surpresas, eu não sei por quê, né? Mas elas ficam surpresas ao saber que a imagem popular de Satanás, né, com um demônio, com um forcado, vermelho, de chifre, coisa e tal, está completamente ausente da Bíblia. Satanás faz menos de uma dúzia de aparições na Bíblia hebraica, o que seria o Antigo Testamento, e a exposição mais completa dos atos covardes do diabo não ocorre até o livro final do Novo Testamento, ou seja, o livro do Apocalipse. E embora as histórias bíblicas de Satanás possam variar, seu papel é sempre o de adversário. A palavra Satanás foi traduzida de várias maneiras para significar adversário, obstáculo, oponente, pedra de tropeço, acusador ou caluniador. E na Bíblia hebraica, o nome geralmente aparece com um artigo. Então, estaríamos falando assim, o Satanás, que descreve uma função em vez de um nome próprio. Também é importante notar
que o papel adversário de Satanás na Bíblia muda com o tempo. Na Bíblia hebraica, Satanás pode ser mais bem descrito como sendo um funcionário celestial de nível bastante inferior. É quase como se fosse um promotor de justiça, sabe? A verdadeira mudança no caráter de Satanás vem apenas no Novo Testamento, onde ele aparece como um tentador provocador, um demônio extraordinário e adversário pessoal de Jesus na batalha final entre o bem e o mal. Então, como e por que esse personagem, que é relativamente inócuo na Bíblia hebraica, se transformou nesse titã do mal? E parece não haver um único evento que impulsionou Satanás em essa rota de colisão cósmica com Deus, mas podemos citar uma série de eventos históricos e sociais que parecem ter contribuído para a metamorfose de Satanás. Por exemplo, as tradições e práticas religiosas dos vizinhos de Israel, mais notavelmente os cananeus, os egípcios e especialmente os persas, eles são frequentemente citados como tendo influenciado a ascensão de Satanás a essa proeminência do mal, né? Cada uma dessas culturas tinha os seus próprios seres malignos, cujas impressões digitais mancham as páginas da escrita de Satanás. Quer ver um exemplo? O deus cananeu Mot, que tinha uma morada subterrânea que é bastante aterrorizante. O deus maligno egípcio Set, que frequentemente é descrito na arte egípcia com a cor vermelha. O diabólico demônio Ahriman, que está em uma batalha eterna com o deus da luz Ahura Mazda, e por aí vai, né? Os gregos e os romanos, com o seu panteão de deuses, deusas, espíritos, para não mencionar certas crenças judaicas e cristãs posteriores em anjos, divinos, demônios, também figuram aí no desenvolvimento de Satanás. Da mesma forma, a crescente popularidade da literatura apocalíptica, né, que é um corpo de literatura que trata do tempo do fim, né, dos tempos finais, no judaísmo, no início do 3º século antes de Cristo, certamente acrescentou combustível ao fogo de Satanás. E já no 1º século depois de Cristo, certos grupos judeus, como por exemplo os essênios, né, que são os supostos escritores dos manuscritos do Mar Morto, e os seguidores de Jesus, surgiram e começaram a falar de Satanás agora em termos mais concretos, né? Então, o Satanás do início da Era Comum, ele teve um surto de crescimento sob a influência do judaísmo helenístico e emergiu no Novo Testamento totalmente crescido como sendo o oponente de Cristo na batalha pelo reino, né? O Satanás bíblico do Novo Testamento se transformou ainda mais sob a influência de uma série de superstições medievais, e retratos de Satanás no poema épico de Dante, a Divina Comédia, e O Paraíso Perdido de Milton, que são obras literárias reverenciadas como sagradas pelas massas cheias de fé, mas que são ignorantes, né, biblicamente falando, adicionaram definição ao caráter e a popularidade de Satanás. E, claro, né, o período de 300 anos de caça às bruxas, vai mais ou menos do século XV até o século XVIII, fez muito para lembrar os fiéis que Satanás estava vivo, muito bem, e aparentemente se infiltrando e escondido nessas comunidades tementes a Deus e chamando principalmente as mulheres para o serviço, né? Porque é claro que somente as mulheres iriam servir ao diabo. Ele tá lá, bora mulherada, vem aqui virar bruxa, bora todo mundo morrer queimado, né? Mas enfim, tudo isso e muito mais lançou as bases para o Satanás moderno, que ainda comanda uma quantidade significativa de atenção, tanto na imaginação humana
quanto para um certo número de pessoas na prática religiosa, né? Mas além dessas influências sociais e literárias, que são frequentemente citadas, né, há outro desenvolvimento um pouco mais sutil ocorrendo na infância de Satanás. Talvez as sementes de Satanás não tenham sido plantadas pela imaginação cristã posterior, mas no início com Deus, que é o autor autoproclamado do bem e do mal. Tanto é que um exemplo disso a gente tem em Isaías, capítulo 45, versículo 7. Algumas coisas da Bíblia eu memorizei, outras assim a gente vai tentando puxar aqui para vocês de memória. Mas em Isaías ele fala assim: eu formo a luz e crio as trevas, asseguro o bem-estar e crio as trevas. Sim, eu, Javé, faço tudo isso. Por que eu tô falando isso? Porque parece razoável supor que o povo de Deus eventualmente ache difícil sintetizar um Deus que afirma amá-los, enquanto ao mesmo tempo inflige sofrimento e morte sobre eles. Quer ver o outro exemplo? A gente tem Amós, capítulo 3, versículo 6. Ele vira e fala assim: se uma trombeta soa na cidade, não ficará a população apavorada? Se acontece uma desgraça na cidade, não foi Javé quem agiu? E aí o eventual surgimento da questão da teodiceia, vamos fazer um parênteses. O que é essa questão da teodiceia? É o problema teológico de reconciliar um Deus bom e amoroso com o mundo crivado de mal. É basicamente isso. Essa luta nessa construção da figura do diabo. Bom, acabou a energia elétrica aqui pelo visto, né? Então, agora ela voltou. Porque eu já ia falar que o vídeo ia ficar meio estranho, meio escuro por conta disso. Mas vamos lá. Esse eventual surgimento da questão da teodiceia parece inevitável em tal arranjo. Certamente nós podemos ressoar com os antigos adoradores do Uno, né? Pois eles, como alguns outros, questionam como pode ser que um Deus amoroso ele possa também ser o arauto da dor e do sofrimento. E a questão da teodiceia, como nós veremos, desempenha um papel proeminente na história de Satanás. À medida que exploramos os vários fatores que contribuíram para o desenvolvimento de Satanás, é a questão da teodiceia que nos leva a uma possibilidade bastante surpreendente, né? Será que junto com o desenvolvimento do monoteísmo, há uma crescente frustração existencial que torna difícil para o povo de Deus aceitar uma divindade responsável pelo bem e pelo mal? E essa questão básica leva a uma outra. É possível que em algum ponto os atributos negativos de Deus, ou como a Bíblia costuma chamá-lo, né, a ira divina, sejam extirpados em uma espécie de divisão de personalidade divina e apropriados a um ser inferior, que é no caso Satanás? Então, ao longo do nosso minicurso, nós investigaremos essas questões e outras questões provocativas sobre o nascimento de Satanás. Mas o que nos importa agora é começarmos a falar sobre a Bíblia. E a Bíblia, no seu primeiro capítulo, no seu primeiro livro, em Gênesis, vai começar dizendo o seguinte: no princípio havia Deus, que é o Criador de todas as coisas. E por um breve momento no tempo, ou antes do tempo, porque se formos pegar, se Deus cria o tempo, logo ele é atemporal, ou seja, ele é ahistórico, ele está antes da história. Mas enfim, em um breve momento o mundo foi totalmente bom e o mal era um conceito que não parece ter feito parte do plano divino original. Mas aí no terceiro capítulo de Gênesis, a tentação, o pecado e o castigo poluem o paraíso criado por Deus, né? Um capítulo depois, o primeiro assassinato, um fratricídio, isso em Gênesis já no capítulo 4. Deixa claro que outra força está em ação no mundo que é repentinamente imprevisível, incerto e precário. E assim começa a história de Deus, dos humanos e da luta sempre presente
do bem contra o mal. E é na luta existencial do bem contra o mal que surge a personificação do mal, um personagem chamado Satanás. Satanás cai por terra, então, das páginas da Bíblia. Ou, mais precisamente, Satanás caiu na terra da imaginação religiosa do povo judeu na antiguidade. E nosso melhor conhecimento sobre o pensamento religioso judaico antigo vem da Bíblia, que é uma coleção de livros que inclui histórias, profecias, poesia, lendas, mitos, cartas, evangelhos e outros tipos de escritos, né? E embora a Bíblia não seja a nossa única fonte, às vezes nos referimos à literatura da antiguidade fora da Bíblia, a história de Satanás, como está escrita, começa com a Bíblia, primeiro com como eu posso dizer, primeiro com a sua primeira edição judaica e em seguida suas subsequentes edições cristãs. Só um minutinho, gente. Aí, ajeitando o negócio ali, né? E é por esse motivo que devemos começar o nosso estudo com uma breve introdução à Bíblia, que é o único livro que a maioria de nós possui, mas que provavelmente a maioria nunca leu, né? Caso vocês perguntem, sim, eu já li a Bíblia pelo menos inteira umas 5 vezes. O Novo Testamento, então, não faço nem ideia de quantas vezes eu já li. Mas enfim, começamos nossa investigação com uma breve exploração do mundo antigo do Oriente Próximo, né, que é o berço da civilização que deu origem à Bíblia e a Satanás. Se vocês quiserem um pouquinho mais aprofundado, vocês vão lá no nosso bloco de Antiguidade Oriental e assistam aquelas aulas, porque vai te dar um background legal, mas embora agora nós vamos fazer uma pinceladinha, né? E esse mundo geográfico, histórico, cultural, econômico, político do Antigo Oriente, ele serve como pano de fundo para a Bíblia. E embora esse mundo seja explorado em maiores detalhes à medida que a história de Satanás começa a se desenrolar nos capítulos posteriores, né, que a gente vai analisar aqui nas nossas próximas aulas, é importante a gente ter um entendimento básico do cenário da Bíblia, né? E o cenário geográfico do Oriente Próximo começa no Egito e inclui Israel, Síria, Arábia, o atual Iraque, Irã, Turquia e as áreas periféricas dessas fronteiras, né? Vários grupos étnicos foram espalhados por essa região, principalmente ao longo do arco do Crescente Fértil, e a maioria desses grupos étnicos, dos quais o povo de Israel fazia parte, eram os semitas, né? A localização geográfica de Israel era, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição, né? Porque a sua localização fazia parte de uma rota comercial maior, o que facilitou, por exemplo, a transmissão de histórias e ideias de outras terras. A Bíblia contém inúmeras referências a outras culturas e práticas religiosas estrangeiras. Mas essa localização também tornou Israel vulnerável a ataques, não apenas dos poderosos impérios, né, por exemplo, do norte da Síria e mais tarde da Babilônia, mas também do sul, como por exemplo o Egito, e até mesmo de além-mar das costas de Israel, como são chamados os povos do mar, como os filisteus, dos quais obtemos o termo geográfico Palestina. Então, quando discutimos história bíblica, geralmente estamos nos referindo ao cenário histórico de acordo com os autores bíblicos, o que pode não refletir nosso entendimento moderno de história. Por exemplo, as histórias da criação em Gênesis presumem que o mundo e as várias formas de vida, incluindo os humanos, foram criados por Deus em uma única semana. Já a ciência moderna, por outro lado, apresenta uma evolução gradual da vida, começando com a criação da Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos, né? E outra diferença entre a visão histórica assumida na Bíblia e a nossa visão contemporânea é que frequentemente uma história bíblica pode ter começado como uma tradição oral. E como o relato não foi escrito até centenas de anos após
os eventos alegados, é quase impossível ter certeza sobre os detalhes exatos da história. É claro que os escritores bíblicos, eles não estavam interessados em relatar o tipo de história que vocês encontram, por exemplo, nos livros didáticos modernos ou então nos livros de história que a gente lê, né? A história religiosa deles contemplava a vida através das lentes da sua comunidade religiosa particular e de seu lugar no tempo a qual eles estavam inseridos. Então, certamente, o assunto história bíblica versus história secular é parte de um debate em andamento que não será resolvido aqui nessas aulas, né? Estudiosos de todos os lados da cerca, né? Ou pelo menos os dois lados da cerca, o científico e o religioso, eles continuam a argumentar feroz e persuasivamente em favor de uma data ou a respeito da composição dos livros da Bíblia, e dificilmente é nossa intenção nos tornarmos o discurso autorizado quando se trata de manuscritos antigos, né? Apesar dos avanços científicos em campos como a arqueologia, a verdade é que ainda há muito que simplesmente não sabemos sobre o mundo antigo, do Oriente Próximo e a Bíblia, né? O que sabemos com certeza é que a Bíblia relata vários eventos essenciais que podem ter moldado a consciência e as perspectivas religiosas do povo de Israel. Muito resumidamente, esses eventos começam com a criação do mundo e da humanidade, conforme narrado nos 3 primeiros capítulos do Gênesis, né? Como parte da chamada história primitiva, que abrange os primeiros 11 capítulos do Gênesis, as histórias da criação são expressões da visão de mundo particular de Israel. Essa cosmovisão afirma que Deus é o autor da vida, criador de tudo, tanto humano quanto não humano, e que o mundo e toda a criação são bons. O chamado de Abraão, de sua casa no sul da Mesopotâmia, para a terra de Canaã, onde ele faria uma aliança com Deus, com a promessa divina dos descendentes e a terra, é o segundo maior evento na Bíblia. Isso está mais ou menos no capítulo 12 em Gênesis, né? Embora Abraão receba a promessa de um filho há muito esperado, não é até o livro de Josué que o povo de Israel ganha uma morada relativamente segura na terra prometida. Apenas 2 gerações depois de Abraão, seu neto Jacó, também conhecido como Israel, deixará sua terra prometida, atingida pela fome, para o Egito junto com seus 12 filhos e as respectivas famílias, né? E a primeira parte do livro de Êxodo detalha esse período em que os descendentes de Jacó, ou os descendentes de Israel, viveram no Egito. Moisés liberta os israelitas da escravidão e os conduz em uma jornada de 40 anos de volta a Canaã, e ao longo do caminho, no local de peregrinação do Monte Sinai, Moisés recebe a Torá, ou seja, o ensino, o código religioso legal que liga o povo de Israel ao seu Deus. Portanto, agora temos a criação do mundo de uma ética comunitária e os israelitas vivendo na terra prometida. E aí parece o fim da história, mas na verdade aqui está só começando a história, né? O pequeno Israel cresce e se torna uma nação por direito próprio. Israel exige de Deus um rei, o maior dos quais é Davi, proclamado na Bíblia como o favorito incomparável de Deus, contra o qual todos os outros futuros reis são comparados. Aí nós vamos ter a ascensão e queda da monarquia, esse 1º, 2º Samuel e 1º, 2º Reis, e o desfile de reis ineficazes são seguidos pela eventual perda da terra, primeiro para os assírios, que atacam o reino do norte, né, de Samaria, isso por volta de 721 a.C., e depois para os babilônios, que invadiram o Judá ao sul e capturaram Jerusalém, isso por volta de 587 a.C. E ambos os eventos são narrados com alguns detalhes na Bíblia, mas é a invasão da Babilônia sob o rei Nabucodonosor e o subsequente exílio do povo judeu na Babilônia
que é considerado talvez o ponto de viragem no crescimento da Bíblia hebraica, né? Na verdade, quando falamos dos dois períodos gerais na Bíblia hebraica, nós geralmente nos referimos a eles como pré-exílio ou pós-exílico, né? Embora os judeus exilados, sob um decreto de libertação do rei persa Ciro, eventualmente retornem à terra prometida, mas seus problemas estão longe de terem acabado, né? Os cerca de 200 anos de domínio persa, que é bastante benigno, foram seguidos pelo período grego, que vai de 332 a 63 a.C. E a cultura helenística ela foi introduzida e ela floresceu em muitas partes do Oriente Próximo, incluindo grande parte da Palestina. E após a morte de Alexandre o Grande, Judá foi governado pelo desprezado Antíoco IV, que é um sírio, cujas violentas perseguições a judeus piedosos são descritas em detalhes terríveis nos livros 1 e 2 de Macabeus, encontrado nos apócrifos. E essa perseguição resultou em uma revolta e um breve período de autogoverno judaico que vai mais ou menos de 142 a 63 a.C. Em 63 a.C., Pompeu e seus soldados romanos conquistaram a Judéia, absorvendo a terra como parte do Império Romano pelos 130 anos seguintes. E Jesus de Nazaré viveria e morreria sob o domínio romano, e por fim os judeus se rebelariam contra os romanos. Infelizmente, essa rebelião resultou na devastação da terra prometida, isso por volta de 70 a.C. Então, o tumultuoso mundo da Bíblia é o mundo do qual Satanás nasceu. E aí, vamos agora abrir a Bíblia e explorar as páginas que deram a vida a Satanás, né? Começando com a palavra Bíblia. A palavra Bíblia é a grafia portuguesa da palavra grega Bíblia, né? Que significa livrinho. O próprio nome nos lembra que o que nós hoje conhecemos como Bíblia, como sendo um único documento contido aqui, ó, entre duas capas, como sendo um livro só, né? Na verdade, começou como uma coleção de livros individuais ou pergaminhos escritos por um longo período de tempo por diferentes autores. Os textos originais, dos quais não existem cópias remanescentes, eram geralmente escritos em um material semelhante a papel chamado papiro, que é feito da própria planta do papiro, né? As páginas elas foram enroladas em um pequeno postezinho de madeira, né, para formar um pergaminho. E, infelizmente, o papiro não é um material muito durável. Então, a maioria dos manuscritos antigos se perdeu no tempo. A Bíblia ela está dividida em duas seções. Isso aqui, para alguns parece besteira, nossa, é óbvio, não sei o que, mas para muita gente isso não é óbvio. Bom, a primeira seção, a maior das duas, é a Bíblia hebraica, que é comumente chamada de Antigo Testamento pelos cristãos. E a segunda seção, que é muito menor, é chamada de Novo Testamento ou Testamento Cristão. Existem 27 livros no Novo Testamento e 39 na Bíblia Judaica e Protestante ou 46 nas edições católicas da Bíblia Hebraica. E muitas traduções da Bíblia estão atualmente em uso. Mas aqui no curso a gente usa a Bíblia de Jerusalém. Vários livros da Bíblia anunciam seu principal autor nas suas primeiras linhas. Por exemplo, você pega o livro de Miqueias e vai virar e falar assim, a palavra do Senhor que veio a Miqueias. Ou então você pega Gálatas, né, vai falar assim, Paulo às igrejas da Galícia. Outros não, como por exemplo Gênesis, né? Gênesis vai falar, no princípio Deus criou os céus e a terra. Em João, então, um exemplo vai, no princípio era o verbo. Os títulos dados aos livros bíblicos, como 1 Samuel, o Evangelho segundo São Marcos, costumam sugerir autores. Mas esses títulos eles foram anexados aos livros após a sua composição. Na verdade, nos livros de Samuel e Marcos, não há indicação de que foram escritos pelo profeta
o santo com o qual o livro passou a ser associado. Os piedosos sempre consideram que o conteúdo da Bíblia foi inspirado por Deus, mas o corte transversal do funcionamento interno dessa colaboração divina humana entre o autor e o secretário foi traçado de várias maneiras, né? Entre os piedosos e ímpios ao longo dos séculos, mentes questionadoras exigiram e produziram um conjunto de tradições sobre a autoria de cada livro da Bíblia. De acordo com a tradição, por exemplo, Moisés escreveu os 5 pergaminhos, em latim, Pentateuco, ou seja, a Torá. Davi escreveu a maior parte dos Salmos. Salomão escreveu Provérbios e Eclesiastes. Paulo escreveu as epístolas. Os historiadores, entretanto, não estão satisfeitos com essas respostas e um vasto empreendimento acadêmico, produzindo tomos de teorias recorrentes, tem se dedicado a nomear esses verdadeiros autores das escrituras, né? Como os próprios livros não nomeiam diretamente seus autores e uma leitura imparcial tende a tornar a resposta tradicional suspeita, quer ver um exemplo de leitura imparcial disso? Moisés realmente escreveu o relato da sua própria morte em Deuteronômio, isso eu acho que mais ou menos capítulo 34, assim, algumas coisas meio absurdas, né? Mas devemos ter em mente que as antigas atribuições de autoria, elas não foram projetadas para proteger os direitos de propriedade intelectual, por exemplo, de poetas e padres. Eles foram concebidos para dar à escritura um ar de antiguidade, sabe? Que cheirinho assim de autoridade. E aí, quanto mais velho e reverenciado o autor, melhor. Entendeu? É aquele velho discurso quando os outros vêm argumentar, mas faz, sabe, de acordo com fulano de tal, que escreveu tal coisa, entendeu? É só pra virar e falar assim, aquele peso da tradição ali, ó, está dando suporte. A ideia é essa. Então, o impulso de associar firmemente os textos a anciãos respeitados como forma de expressar seu significado tem guiado as tradições que ligam os livros bíblicos aos maiores nomes da história bíblica. Tradições e estudos judaicos e cristãos fornecem respostas variadas e às vezes os tradicionalistas no coro e os estudiosos nos bancos de trás se harmonizam. Por exemplo, coisa que a galera concorda. Paulo escreveu Romanos. Amós falou muito dos oráculos contidos no livro que leva o seu nome. E como muito do material agora encontrado na forma escrita na Bíblia foi primeiro recitado e narrado de forma oral e passado, obviamente, de geração em geração em uma grande cadeia de santos anônimos, nos referimos mais frequentemente à comunidade judaica ou à comunidade cristã que produziu os vários livros da Bíblia. Embora o termo Bíblia seja comumente usado, né, para se referir às escrituras judaicas e cristãs, a verdade é que há mais de uma Bíblia. A Bíblia judaica, ela é bastante diferente em muitos aspectos da Bíblia cristã. E mesmo entre os cristãos, diferentes versões da Bíblia são lidas por protestantes, católicos e cristãos ortodoxos. Então, não estamos falando aqui sobre as diferenças entre as traduções da Bíblia, porque isso, obviamente, vai ter. A Bíblia, ela continua a ser traduzida e revisada, ela está disponível em capa dura, brochura, com sem foto, mapa, nota marginal, nota de rodapé. O que estamos falando aqui, na verdade, sobre diferenças substanciais no conteúdo e na sequência dos livros entre as Bíblias, apreciadas por judeus e por cristãos e entre as várias famílias dentro da cristandade. A maioria de nós conhece a Bíblia de nossa tribo. Independentemente de sermos judeus ou cristãos, o fato é que todas as Bíblias derivam da Bíblia judaica, que surgiu ao longo de cerca de 1000 anos e ela cresceu gradativamente com o tempo. Não podemos dizer com certeza
quando os primeiros ensinamentos religiosos hebraicos, canções, orações, protocolos, rituais e histórias foram escritos. Mas por volta de 500 a.C., é seguro dizer que existia um conjunto de rolos conhecido como a Torá, ou seja, Torá significa lei, significa instrução. Em mais alguns séculos, a seção dos profetas havia se aglutinado em algo semelhante aos livros proféticos que nós conhecemos hoje, e uma seção final, os escritos ancorados justamente ali nos salmos que surgiram nos séculos finais da Era Comum. Então, por aquela estranha medida do ano 1 da Era Comum, ou seja, depois de Cristo, com nossos dedos cruzados assim, nós podemos dizer que as escrituras judaicas existiam em 3 seções: lei, profetas e escritos. A Bíblia, a essa altura, na virada da Era Comum, não era um livro, mas um arquivo dos vários pergaminhos nos quais cada livro individual estava escrito. Praticamente todas as linhas desses rolos foram escritos no idioma hebraico, mas partes de 2 rolos, Daniel e Esdras, foram escritos em aramaico, a língua que serviu como língua franca do Império Persa, no período que vai de 540 a 330 a.C., que abrangiam os judeus das comunidades na Pérsia, Babilônia e Judá. O aramaico também foi a língua falada por Jesus. Portanto, aqui está outro fator complicador. Essa Bíblia judaica, a qual nos referimos como a Bíblia hebraica, não foi escrita apenas em hebraico, mas também em aramaico. Os centros intelectuais mais importantes da vida judaica nos séculos finais antes da Era Comum estavam na Babilônia, em Israel, conhecido sob a ocupação romana como Palestina, e os manuscritos da Bíblia hebraica que agora possuímos, são transmitidos, copiados, perdidos, deteriorados, recopiados e transmitidos ao longo dos séculos, provém de antigos escribas judeus na Babilônia e em Israel. A visão da Bíblia judaica escrita em hebraico e aramaico é chamada de texto massorético, em homenagem aos massoretas, ou seja, transmissores, que é a classe de escribas que ao longo dos séculos preservaram a Bíblia hebraica e garantiram sua passagem segura do mundo antigo para o nosso mundo. A cidade egípcia de Alexandria foi outro importante centro de aprendizagem judaica no mundo antigo. Entre 300 e 100 a.C., a comunidade judaica em Alexandria traduziu sua coleção de pergaminhos das escrituras para o grego. E essa edição da Bíblia, de origem judaica, mas posteriormente adotada por cristãos de língua grega, era chamada de Septuaginta. O 70, muitas vezes abreviado em algarismo romano, segundo uma tradição de que 72 escribas judeus, trabalhando isoladamente por 72 dias, providencialmente, assim, aquele passe de mágica, eles emergiram de seus trabalhos com versões idênticas dos pergaminhos nos quais estavam trabalhando. Assim, todo mundo escreveu igualzinho, A característica mais pertinente dessa versão grega da Bíblia judaica é que ela não é idêntica ao texto massorético, que passou a ser o padrão entre os judeus. A Septuaginta contém porções extras de alguns livros bíblicos, como Daniel, Esther, os Salmos e outro conjunto de textos judaicos traduzido do original hebraico perdido ou composto originalmente em grego. Esses livros incluem 1º e 2º Macabeus, Judite, Tobias e Sabedoria, não Cântico, de Salomão, entre outros. E à medida que passamos agora de uma visão geral da Bíblia judaica para as várias Bíblias cristãs, o status desses escritos adicionais, os livros da Bíblia judaica produzidos em Alexandria, a Septuaginta, mas ausentes nos cânones palestinos e babilônios, se tornará crucial. As diferenças entre os cânones de cada família respectiva dentro da cristandade, Igreja Católica Romana, Protestante e Ortodoxa, derivam de sua aceitação ou rejeição desses escritos
que faziam parte da Septuaginta, mas não do cânone massorético. A principal diferença entre as Bíblias judaica e cristã origina-se no fato de que os primeiros cristãos, que é uma seita dissidente de judeus renegados, que estavam convencidos de que a vida e a obra de um certo rabino do primeiro século depois de Cristo, conhecido como Jesus de Nazaré, marcou uma nova era na vida judaica e produziu uma sequência. Nós conhecemos esse sequel como Novo Testamento, também referido como sendo a Nova Aliança. E seus seguidores estavam convencidos de que ele representava um novo capítulo na história da aliança entre Deus com o povo de Israel e toda a humanidade. Assim que a sequência, os evangelhos, Atos dos Apóstolos, as várias epístolas e o Apocalipse de João foi distribuída, a igreja renomeou o original. O que para os judeus era a Bíblia, os cristãos se referiam agora como Antigo Testamento e a consideravam uma parte de uma Bíblia de duas partes, né? O Antigo Testamento cristão protestante é idêntico em conteúdo à Bíblia judaica, embora a sequência de livros da Bíblia cristã seja diferente da sequência judaica. Então, protestantes e judeus referem-se ao material extra da Septuaginta como os apócrifos, que é literalmente ocultos ou esotéricos, embora esses escritos sejam totalmente bíblicos em seu estilo e substância. Esses escritos incluem acréscimos aos livros bíblicos de Esther, Daniel e Salmos, bem como aos livros extras, né? Como eu falei, 1º e 2º Macabeus, Judite e Tobias. A Igreja Católica Romana e várias igrejas ortodoxas incluem os 39 livros da Bíblia hebraica em seu Antigo Testamento, mas também aceitam doações maiores ou menores do material contestado da Septuaginta. Portanto, o termo apócrifos refere-se a um certo conjunto de antigos documentos religiosos judaicos que surgiram pela primeira vez nos séculos finais antes da Era Comum, na tradução grega da Bíblia judaica produzida em Alexandria, a Septuaginta. Então, os apócrifos eles não devem ser confundidos com as apócrifa, que se refere a qualquer documento de natureza esotérica. E aí a gente tem a Bíblia apócrifa, que vocês podem ter curiosidade de procurar. Lá tem, por exemplo, todo mundo gosta, quem assiste Supernatural, que ouviu falar dos Nephilims e tal, eles aparecem, não é na nossa Bíblia tradicional aqui, mas é na Bíblia apócrifa. Os apócrifos, eles têm um conteúdo estável, e algumas edições da Bíblia cristã o incluem entre o Antigo e o Novo Testamento. Os católicos chamam esses livros de deuterocanônicos, ou secundariamente canônicos. Esses livros incluem textos como Tobias, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiastes, tem também Sirac, Baruch, Judite e as adições do livro de Daniel, como por exemplo a oração de Azarias, o Cântico dos Três Jovens, Susana, Ibel e o Dragão e por aí vai. O tom dos apócrifos varia do machismo patriótico, né? Obviamente, a gente tá falando da Bíblia, né? Do relato da revolta dos macabeus contra os seus senhores sírios, isso aí por volta do 2º século a.C., as reflexões augustas de Ben Sira, a divertida história sobre Susana, que é a virtuosa judia salva de pena capital por adultério pelas astutas táticas de tribunal de Daniel, e a biblioteca de documentos que foram rotulados de apócrifos em um momento ou outro, em contraste, é legião. Os estudiosos às vezes usam o termo apócrifo de uma maneira específica para se referir aos documentos religiosos dos primeiros judeus e cristãos. E uma lista cada vez maior que não foi aprovada e não está entre os livros da Bíblia oficial de ninguém. Já falei isso, vocês podem ir atrás. Eu até apresentaria para vocês, mas o meu tá no Kindle. Aí não tem nem como, né? O Kindle acaba com a biblioteca da gente. Sempre me lembro daquele vídeo do Porta dos Fundos, lá do cara passando a bibliotequinha assim, dá vontade de fazer isso, né? Mas enfim, voltando aqui ao assunto, essa Bíblia apócrifa inclui alguns livros que são conhecidos
há séculos, como por exemplo o Evangelho da Infância de Tomé, com seus contos sobre o milagre da infância de Jesus, o Evangelho do Tiago, com seu relato da concepção maravilhosa de Maria, as várias lendas não canônicas sobre os feitos e destinos dos primeiros apóstolos. Nos últimos 50 anos, 2 importantes bibliotecas antigas foram descobertas e seu conteúdo foi adicionado à lista de escritos apócrifos: os pergaminhos do Mar Morto, que é o termo usado para documentos judaicos encontrados no deserto da Judéia, e a biblioteca de Nag Hammadi refere-se a um tesouro de mais de 40 documentos encontrados perto de Luxor, no Egito, que preservam escritos cristãos não canônicos. Esses evangelhos não canônicos, dos Atos dos Apóstolos, Apocalipses no plural, e tratados de antigas seitas judaicas e cristãs, testemunham a rica diversidade de lendas e doutrinas entre os primeiros judeus e cristãos. Muitos desses textos são cruciais para a nossa investigação sobre Satanás. Mas, independentemente desses livros contestados, todas as versões da Bíblia cristã, protestante, católica, ortodoxa, preservam as escrituras judaicas em sua totalidade. No entanto, há mais uma diferença importante entre o Antigo Testamento cristão e a Bíblia judaica que a gente precisa destacar. Os primeiros cristãos começaram com o conteúdo da Bíblia hebraica e então adicionaram seus próprios documentos sagrados. No decorrer, por exemplo, da produção do episódio 2, que é o Novo Testamento, né, a sequência cristã do episódio 1, também conhecido como a Bíblia judaica, a versão cristã do Antigo Testamento passou por algumas edições de sequência. A sequência da Torá é a mesma tanto na Bíblia judaica quanto na cristã. Então a gente tem ali a sequência de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O conteúdo da segunda e da terceira seção da Bíblia judaica, que são dos profetas e os escritos, também estão preservados na Bíblia cristã, mas a sua ordem foi reorganizada. As mudanças mais importantes estão relacionadas aos profetas. A segunda seção da Bíblia judaica, os profetas, contém 2 conjuntos diferentes de materiais tradicionalmente conhecidos como Antigos Profetas e Últimos Profetas. Os Antigos Profetas são assim chamados porque contam histórias sobre uma era anterior. Incluem Josué, Juízes, Samuel, que está dividido em 2 partes nas Bíblias modernas, e Reis, que também está dividido em 2 partes. Os últimos profetas consistem nos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e nos profetas menores, também chamados de livro dos 12, denotando 12 livros mais curtos, né, que vai de Oséias a Miqueias. E é na seção de profetas que as Bíblias judaica e cristã de conteúdo idêntico oferecem sequências diferentes. A ordem dos livros, dos escritos, também difere na Bíblia judaica e cristã. A ordem dos livros nas Bíblias judaicas reflete aproximadamente a ordem cronológica em que os vários pergaminhos surgiram e foram aceitos como sagrados. A lei por volta de 500 a.C., os profetas por volta de 300 a.C. e os escritos por volta de 100 a.C. A ordem dos livros no Antigo Testamento cristão, em contraste, está de acordo com o gênero literário. Livros entre os escritos que possuem uma textura histórica, como por exemplo Ruth, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, eles foram inseridos entre os antigos profetas, os quais possuem o mesmo tipo de narrativa cronológica. A outra diferença mais significativa entre os escritos judaicos e a seção correspondente do Antigo Testamento cristão tem a ver com o livro de Daniel. Porque na tradição judaica, Daniel, com seus contos diurnos sobre o heroísmo da diáspora, por exemplo, Daniel na cova dos leões, os 3 jovens hebreus na fornalha ardente, e visões noturnas sobre batalhas cósmicas que derrubam impérios e recompensam os justos,
é um dos escritos. Isso ocorre porque ele foi escrito relativamente tarde, nos séculos antes da Era Comum, muito depois do conteúdo da lei dos profetas estar em circulação. Mas nas Bíblias cristãs, Daniel está na seção profética entre Ezequiel e Oséias. E essa colocação reflete a elevação cristã do livro de Daniel entre a miscelânea dos escritos ao status de uma grande obra profética na ordem dos livros de Isaías e Jeremias. E para os cristãos, os cenários febris do fim do tempo de Daniel, que eles consideram como sendo uma literatura apocalíptica, né? Vai ter combates entre Deus, os anjos e os monstros do caos híbrido, são cumpridos e suas aventuras contínuas narradas no livro do Apocalipse no Novo Testamento. Então, a mudança da ordem dos livros na Bíblia judaica para sua localização na Bíblia cristã muda toda a trajetória da trama. E isso é mais bem ilustrado pelas respectivas maneiras como a Bíblia judaica e o Antigo Testamento cristão terminam. Os versículos finais de cada livro oferecem uma saída distintamente partidária. O versículo final da Bíblia judaica é um apelo para que os exilados judeus na Babilônia voltem para casa em Jerusalém. Por exemplo, se vocês pegarem, vocês vão olhar lá em 2 Crônicas 36, versículo 23, que fala assim: assim fala Ciro, rei da Pérsia, Javé, o Deus do céu, entregou-se todos os reinos da terra, ele me encarregou de construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá, e blá blá blá. Aí fala todos aqueles dentre vós que pertencem a seu povo, né? Ou seja, os judeus, que seu Deus esteja com ele e que ele se dirija para lá. Ou seja, este chamado para uma peregrinação a Jerusalém, para uma subida, ressoa no judaísmo até hoje. Por exemplo, quando as famílias em seu Seder de Páscoa juram no próximo ano em Jerusalém, ou quando alguém expressa o seu compromisso à fé e identidade judaicas imigrando para o Estado de Israel. Em contraste, os versos finais de Malaquias no Antigo Testamento cristão destacam o retorno de Elias, o dia do Senhor que vem, a uma revitalização subsequente da vida comunitária, né? Aí ele fala assim, isso aí em Malaquias é o último capítulo, o último versículo, se não me engano é capítulo 3, versículo 23, que vai falar assim, que o Senhor converterá o coração dos pais aos seus filhos, o coração dos filhos aos pais. Enfim, essa saída do que para os cristãos é o Antigo Testamento conduz suavemente à segunda seção do cânon cristão, que é o Novo Testamento, que começa com o Evangelho de Mateus. Então, os leitores cristãos passam de Elias a João Batista, de Javé a Jesus e da prometida restauração da vida judaica pós-exílica para a realização dessa promessa na vinda de Cristo. O Novo Testamento é uma coleção de 4 relatos independentes da vida de Jesus, os Evangelhos, uma crônica dos heróis cristãos da primeira geração pós-Páscoa, que são os Atos dos Apóstolos, 21 epístolas, cartas atribuídas a Paulo, Pedro, João e a outros, e um Apocalipse, que é o livro do Apocalipse, né? E assim como aconteceu com a Bíblia hebraica, a autoria desses textos é um assunto debatido. A tradição cristã designou um autor para cada livro, em todos os casos, um dos apóstolos originais de Jesus ou uma figura renomada do cristianismo primitivo. Os estudiosos que são guiados mais pela metodologia histórica do que pelos dogmas tradicionais, eles olham para essas tradições com ceticismo e assumem uma evolução muito mais complicada desses textos. Entre os primeiros documentos cristãos estão as cartas escritas por Paulo, que é um missionário judeu para os gentios, que é responsável pela difusão do cristianismo para além das costas da Palestina. Embora 13 cartas sejam atribuídas a ele, é provável que apenas 7 sejam de sua mão, que é Romanos, os 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses,
1 Tessalonicenses e Filemon. Com as outras 6 cartas, elas diferem em estilo e refletem as preocupações de uma época posterior da era cristã. É provável que elas tenham sido escritas em nome de Paulo por seus seguidores, algum tempo depois de sua morte. A mais antiga das 7 epístolas paulinas autênticas é 1 Tessalonicenses, que foi escrito por volta de 50 depois de Cristo, o que o torna o documento cristão completo mais antigo até do que os evangelhos. Quaisquer relatos sobre as palavras e atividades de Jesus em circulação por volta de 50 depois de Cristo eram orais ou em documentos fragmentados que não sobreviveram. Ao que tudo indica, Paulo parece ter sido um missionário incansável, empenhado em divulgar as boas novas sobre Jesus. Ele era um ex-perseguidor dos primeiros cristãos, aí ele foi transformado por conta de um encontro visionário que ele teve com Jesus quando foi ressuscitado. Vocês olham em Gálatas, Atos, em Coríntios, isso tem narrado na Bíblia, né? As cartas de Paulo, elas são elaboradas para abordar problemas e questões específicos dentro das primeiras comunidades cristãs que ele fundou, principalmente na Ásia Menor. E ele parece ter encontrado alguma oposição, inclusive uma oposição ferrenha, tanto dos apóstolos remanescentes de Jerusalém, particularmente de Pedro, quanto de facções externas que discordavam de alguns de seus ensinamentos. Os evangelhos, que é de uma palavra grega que significa boas novas, contam a história de Jesus de Nazaré através dos olhos dos 4 autores, ou seja, dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros, esses escritos, eles foram escritos, fica feio, né? Mas esses livros eles foram escritos entre 70 e 95 depois de Cristo. E aí os evangelhos assumem a forma de descrições biográficas da vida de Jesus e eles não podem, entretanto, ser comparados às biografias modernas, né? Os evangelhos podem ser melhor descritos como biografias teológicas que contam a história de Jesus a partir de uma perspectiva de fé. Vou beber uma água, né? Por exemplo, além das breves histórias do nascimento de Jesus em Mateus e Lucas e uma curta cena de Jesus como uma criança mais velha sendo deixado para trás durante uma peregrinação familiar, não há histórias da infância de Jesus ou da sua vida antes de nos encontrarmos com ele no Evangelho como sendo um adulto. E hoje, os leitores modernos frequentemente se perguntam onde que ele estava todo esse tempo, né? Todos esses anos, como que ele se parecia, ele era casado, e ficam inúmeras perguntas. Os evangelhos silenciam sobre esses detalhes porque essas questões não são importantes na história que os evangelistas queriam contar. A propósito, as histórias sobre o início da vida e da família de Jesus se tornaram um assunto de evangelhos apócrifos não canônicos, escrito um século depois dos evangelhos oficiais. Então, as histórias oficiais sobre Jesus não satisfizeram a curiosidade dos primeiros cristãos, nem a nossa, né? Então, versões não oficiais foram produzidas para poder preencher essas lacunas narrativas. Os 3 primeiros evangelhos canônicos, que é Mateus, Marcos e Lucas, contam histórias semelhantes que geralmente seguem a mesma ordem. Porque os 3 são tão semelhantes, eles são frequentemente chamados de evangelhos sinópticos. Sinóptico vem de uma palavra grega que significa visão semelhante ou ver juntos. Os 3 evangelhos sinóticos não apenas fornecem uma cronologia semelhante de eventos na vida de Jesus, mas também compartilham muitos dos mesmos temas ou preocupações, incluindo a ênfase em Jesus como mestre operador de milagres e exorcista. Nos sinóticos, Jesus proclama que o reino de Deus está próximo e ele estende a mão aos pobres e marginalizados.
Já o quarto evangelho, que é o evangelho de João, ele é diferente tanto na forma como Jesus é apresentado, como em sua teologia. O evangelho de João, ele é mais prolixo, ele é mais evidentemente simbólico, ele é mais filosófico do que os evangelhos sinóticos, que tem um estilo narrativo relativamente direto. Por exemplo, vamos comparar a abertura de Marcos com João. Vou pegar aqui, deixa eu achar aqui para vocês, para a gente poder ver bonitinho, né? Isso. Não vou tentar puxar de memória não, porque a pessoa que a memória às vezes não ajuda. Então, Marcos, vamos lá. Ele vai começar a falar assim, mais ou menos em Marcos 1, ele vai falar assim: depois que João foi preso, veio Jesus para Galileia proclamando o evangelho de Deus, né? E aí, um momento depois, ele vai... Nossa, gente, peraí, aqui, ó. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Aí vai falar: eis que eu envio meu mensageiro diante de ti, blá. Aí mais pra frente ele vai virar e falar assim: João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento. Ou seja, ele começa com o início das boas novas de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí, mal passa aqui 2 versículos, ele já começa a falar de João Batista no deserto. Beleza. Aí a gente vê em João. O evangelho de João, em contraste, ele abre num estilo mais majestoso, com termos teológicos, abstratos e frases filosóficas. Ele vai virar e falar assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Ou seja, João Batista também aparece alguns versículos depois, assim como fez no relato de Marcos, mas no Evangelho de João, essa figura profética, ela é descrita em termos simbólicos e com expressões altamente matizadas. Então, havia um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e aí ele veio como testemunha da luz para que pudéssemos crer por meio dele, e blá, e começa esse discurso aí na Bíblia. Isso aí está no início do livro de João também. Ainda assim, com relação aos aspectos principais da vida de Jesus, todos os 4 evangelhos concordam que Jesus foi detido pelas autoridades romanas, foi condenado, crucificado, sepultado e ressuscitado. Isso aí não vai se modificar. Já os Atos dos Apóstolos, o livro que segue o Evangelho de João no cânon, é o segundo de 2 volumes escritos pelo autor do Evangelho de Lucas. Atos narra de maneira ideal as aventuras da comunidade cristã primitiva após a ressurreição de Jesus. Atos começa em Jerusalém e termina em Roma, com Paulo levando a boa nova ao coração do Império Romano, né? A difusão do cristianismo, a obra do Espírito Santo, a relação entre o judaísmo e o cristianismo e a natureza não violenta do movimento cristão estão entre os temas centrais de Atos. E muitos pesquisadores concordam que Atos foi escrito em algum momento entre 80 e 85 depois de Cristo, né? O último livro da Bíblia, o Apocalipse, foi escrito por um homem chamado João, não o autor do 4º evangelho. Ele era um cristão exilado na ilha de Patmos, isso aparece no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, se não me engano. Enfim, o Apocalipse ele é um exemplo de literatura apocalíptica, né? Que é um estilo de escrita popular durante esse período, que emprega uma linguagem altamente simbólica para poder descrever o fim dos tempos, né? E o título Apocalipse é a tradução latina do título grego original do livro. O Apocalipse, que é o último livro admitido no cânone cristão, descreve uma série de estranhas visões simbólicas e batalhas cósmicas entre as forças do bem lideradas por Cristo e do mal lideradas por Satanás.
E embora esse livro seja frequentemente mal compreendido e mal aplicado por aqueles que falham em reconhecer o simbolismo inerente ao texto, é um livro importante em qualquer estudo sério sobre Satanás. Na verdade, é no Apocalipse onde encontramos o relato mais completo e mais assustador de Satanás. A Bíblia começou, então, como uma coleção de rolos sagrados escritos e editados ao longo de 1000 anos pelo povo judeu, armazenado em templos e manuseados por escribas. Em sua maturidade, a rixa familiar entre os judeus do primeiro e segundo século depois de Cristo e a seita separatista dos cristãos levaram ao surgimento das duas Bíblias rivais, né? Não podemos afirmar com segurança quando foi que a seita de Jesus cruzou a fronteira de ser mais uma turbulenta a acampar dentro do judaísmo antigo ao de religião mundial. Esse salto assim Mas, certamente, a produção do Novo Testamento, que existia de alguma forma por volta de 200 depois de Cristo, foi uma ruptura decisiva. O Novo Testamento ele foi modelado após a Bíblia judaica. Então, os 4 evangelhos do Novo Testamento, como os 5 livros da Torá, misturam histórias e ditos para contar a história básica da fé. Os Atos dos Apóstolos e as Epístolas de Paulo tinham a mesma função na Bíblia cristã que, respectivamente, os antigos e últimos profetas tinham na Bíblia judaica. Narrativas cronológicas sobre a sorte da comunidade, né? Atos é análogo, por exemplo, a Josué e Reis. Seguidos pelos escritos dos líderes, as cartas paulinas são análogas aos oráculos dos profetas posteriores. A sequência cristã incluiu o livro do Apocalipse, né, que é um conjunto de visões densamente codificados e cenários do fim dos tempos, né, que construiu as visões febris da diáspora do livro hebraico e aramaico de Daniel na Bíblia judaica. E somente os livros poéticos da Bíblia judaica, né, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cântico dos Cânticos e Jó, não inspiraram revisão cristã. A poesia, orações, hinos, provérbios, expressões de anseios desses livros entre os escritos judaicos tinham qualidades universais e atemporais que os tornavam acessíveis, tanto aos cristãos quanto aos judeus. A Bíblia, ela, vale aqui um adendo, ela não pertence aos guardiões piedosos da ortodoxia teológica, mas também não pertencem aos eruditos céticos historicamente inclinados, né? Aqui nesse curso nós tratamos a Bíblia como qualquer outra peça literária, ou seja, nós a lemos com medidas de simpatia e suspeita, com curiosidade sobre seus autores e seu tempo e com total apreço por suas profundezas e total atenção às suas características primitivas. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui é dialogar com pessoas que tenham ou não uma afiliação religiosa, mas que estão simplesmente curiosas sobre Satanás, né? Então a gente busca aqui compreender as comunicações dessas antigas comunidades judaicas e cristãs, cujas lutas eram tão diferentes e semelhantes às nossas. Então, para entender o que eles escreveram, nós prestaremos muita atenção ao significado de suas palavras, às estruturas de suas falas, às circunstâncias de suas vidas. Além dessas facetas filológicas e históricas, permanecem, obviamente, grandes ambiguidades. O que é inequívoco, entretanto, é o fato que o nascimento de Satanás ocorre dentro das páginas da Bíblia. E à medida que avançamos em nossa busca por Satanás, parece até horrível, né? Parece que a gente está abrindo uma seita agora, né? Mas, de toda forma, parece prudente nesse momento mencionar que ao longo da história, a figura conhecida como Satanás foi conhecida por muitos nomes. Aqueles que aparecem na Bíblia, nos apócrifos, na literatura judaica e cristã primitiva, serão discutidos em aulas posteriores. Por exemplo, no Novo Testamento, o diabo atende por alguns nomes como Satanás, Diabo, Belzebu, o maligno, príncipe desse mundo, Belial, Abaddon, Apólion. A maioria dos leitores está familiarizado com o príncipe das trevas, Lúcifer e Mefistófeles. Mas
Quantos dos nomes populares medievais coletados pelo estudioso Jeffrey Burton Russell são familiares? Por exemplo, velho tesão, velho peludo, bicho das costas, e por aí vai ter uns nomes engraçados, né? Os espectadores de dramas medievais teriam visto uma legião de personagens diabólicos nos palcos com uma gama deslumbrante de nomes, como Senhor das Trevas, Satanás, Mamon, Belfegor, Asmodeus, Behemoth, Berith, Astarô, Inferos, Baal, Amon, Moloch e dezenas de outros que deram origem a nomes de bandas de death metal, né? O termo diabo vem do grego diabolos, né? Que é uma tradução da palavra hebraica que vai ser a fonte do termo Satanás, né? E a palavra grega diabolos e a palavra hebraica, elas vão significar a mesma coisa. Eles se referem a um personagem em oposição, um adversário, inimigo ou caluniador. E Russell oferece uma explicação convincente de como o diabo recebeu tantos nomes, observando um axioma básico da demonologia, ou seja, que as divindades de uma era se tornam os demônios da próxima era. Historicamente, quando uma cultura substitui um conjunto de deuses por outro, ele tende a relegar o conjunto perdedor ao status de espírito maligno. E os cristãos transformaram em demônios as divindades olímpicas da Grécia e de Roma, assim como a religião olímpica já havia transformado os titãs presos à terra em espíritos malignos, né? Esse princípio está em ação no clássico conto satânico, O Paraíso Perdido, né? No qual os nomes dos membros do gabinete do submundo de Lúcifer são retirados das listas das religiões vizinhas de Israel. Então nós temos aqui Moloch, Quemos, Baalim, Astarô, Azortef, Astarte, Tamuz, Dagon, Rimon, Osíris, Ísis, Horus, Belial, dentre outros. Aí, curiosidade, leiam O Paraíso Perdido. Na polêmica cristã através dos tempos, Satanás foi rebatizado de inúmeras maneiras, inúmeras vezes, assumindo o nome de qualquer divindade rival que aparecesse no horizonte. Então, agora, armados com pelo menos um conhecimento básico da Bíblia e uma série de nomes para invocar e cantar conforme necessário, nós podemos aqui prosseguir para investigar as origens humildes de Satanás. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal, divulguem. Esse é um conteúdo interessante, eu acho que a gente pode se modificar um pouquinho, né? Ficar estudando só a história didática cobrada em vestibular é bom, nos acrescenta em muita coisa, mas a história é um campo muito mais amplo e com muito mais curiosidades. Então este foi o nosso primeiro módulo, não se esqueçam que são 7 módulos. No nosso próximo módulo nós falaremos sobre Deus. E mais uma vez, obrigada pela atenção e até a próxima!